Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Amém, louvado seja Deus! Nome santo de Jesus, vamos iniciar mais uma reflexão abençoada, dando continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos, com base em Êxodo capítulo 20, os versículos de 1 a 17, e vamos examinar em especial o versículo 15, que diz: não furtarás. Muito importante esse tema para a nossa meditação hoje. Então, sobre o mandamento que diz não furtarás. Muito importante nós entendermos, ou seja, furtar significa subtrair algo de alguém, retirar algo de alguém. Então, é dessa maneira. Então é muito importante você entender, você ter o entendimento. Deus ele já proíbe Deus já proíbe dessa maneira. Então ele proíbe essa atitude que ele diz não furtarás. Então a pessoa se apossar o que é de alguém. Dessa forma, Deus ele não quer, e observamos já ser qual mandamento? O 8º mandamento. Então, é muito bom a gente entender a palavra, de nós entender, de nós louvarmos ao Senhor nosso Deus, aprendendo a cada dia. Amém? Então, vamos aqui, de acordo com o dicionário, o que diz sobre furto? Ato de subtração de coisa móvel pertencente a outra pessoa, contra a vontade desta e com a intenção de ter a coisa como própria. Então, como eu disse, ato de subtração de coisa móvel pertencente o quê? A outra pessoa. Muito importante você entender já esse significado. Então, ou seja, no direito existe diferença entre furto e roubo. Você sabe qual a diferença entre furto e roubo? Então geralmente as pessoas falam roubo. As pessoas falam roubo e nós observamos o seguinte, que as pessoas elas mesmo colocam furto como roubo, roubo como furto. Geralmente a pessoa usa a linguagem de roubo. Ou seja, o que é o furto? O furto é a pessoa se apossar de algo, de alguém, sem a pessoa saber. Então ali, sem a pessoa fazer ameaça. E já o roubo é a pessoa ameaçar. A pessoa ameaçar, tomar ali, ferir a pessoa. Então, quando já vem a ameaça, é o roubo. Muito importante nós entendermos. Então, vamos que vamos, aqui aprendendo aqui mais versículos. Vamos observando as Santas Escrituras, o que as Santas Escrituras dizem. Então, a palavra, o mandamento fala não furtarás, ou seja, o furto envolve com certeza roubo ou qualquer coisa parecida, que significa apropriar-se de algo, de alguém de maneira indevida, inapropriada. Então vamos que vamos, o que diz a palavra. Levítico 19:11, não furtareis, nem mentireis, nem usarei de falsidade, cada um com seu próximo. E dessas orientações inclui aqui não furtar. E nós observamos mais, Levítico 19:3, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Então, qual é a base da lei de Deus? É a justiça. A lei de Deus tem como base a justiça.
Então, o Eterno de Israel dando boas orientações sobre não oprimir o próximo, fazer o bem para o próximo, não roubar o próximo. Muito importante isso, que nós devemos amar o nosso semelhante, nós devemos cuidar, nós devemos querer o bem. Então observamos a pessoa por ganância, vai querer roubar ou furtar, a pessoa não agradece o que tem e dessa forma uma maneira mais fácil é querer roubar algo que alguém conseguiu com muito esforço. Então quando alguém, por exemplo, alguém compra um celular, então aquela pessoa ela trabalhou para comprar aquele celular. Então, ou se a pessoa que tem um celular não trabalhou, mas os pais trabalharam. Então, o pai ali trabalhou, poupou, tirou mesmo até da própria alimentação para dar o celular para seu filho, para dessa forma poder usar de alguma forma. Então, alguém que rouba, ele pensa somente em si, é uma pessoa egoísta. Quem furta é egoísta, porque pensa só em si, não pensa sobre como o próximo ele passará. Ou seja, quando alguém é furtado ou roubado, a pessoa passa ali por um grande abalo psicológico, a pessoa torna-se ali fraca, fica temendo, então vem todo esse abalo psicológico e também além, ou seja, um bem que tinha, a pessoa vai ter que juntar dinheiro para comprar outro, ou seja, geralmente, um celular tem muita utilidade hoje em dia para comunicação e a pessoa precisará comprar outro, ou mesmo, por exemplo, uma moto, ou seja, alguém que tem uma moto, geralmente a pessoa compra com muita dificuldade, então poupa, ou mesmo a pessoa por grande necessidade tem sua motinha ali, então a pessoa comprou mesmo e está devendo, mas porque tem necessidade, vai poupando o dinheirinho para conseguir pagar as parcelas, e vem alguém furta ou rouba, então isso... Observamos que a pessoa que faz isso pensa só em si, é um egoísta, é uma pessoa de coração mau, e Deus ele não agrada-se disso. Então nós observamos também aqui Jesus citando os mandamentos, como nós lemos também aqui reforçando, Mateus 19:18, disse-lhes quais? E Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. E nós observamos o nosso irmão Paulo, o saudoso Saulo de Tarso, na qual ele escreveu aos irmãos em Éfeso. Então, carta aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 28, que diz: aquele que furtava, preste atenção, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver o que? Necessidade. Muito bem. Então, aquele que furtava, continue furtando? Não. Ou seja, não furte mais. Essa é uma boa orientação da pessoa deixar o mal. Ou seja, se a pessoa furtava, não furte mais. O que a pessoa deve fazer? Trabalhar. Trabalhar para quê? Além do sustento próprio, é claro, o nosso irmão Paulo ele reforça aqui somente para repartir com o que tiver necessidade. Então, muito importante nós observarmos isso, da pessoa deixar o mal. Ou seja, alguém furtava, essa pessoa passa a trabalhar e juntamente observa alguém em necessidade e passa o que a ajudar. Então é algo louvável. Quando a pessoa deixa o mal, é dessa forma. Muito importante nós entendermos. Nós a trocar o que de hábito. Alguém tinha um hábito de furtar. Agora o seu hábito se torna o que? De trabalhar. Trabalhador. Então, que palavra bonita.
nós observamos, ou seja, a diferença. Ou seja, aquele homem ali é trabalhador, ou aquela mulher é trabalhadora. E se dizer assim, aquele homem ali é um ladrão, ou aquela mulher é um ladrão. Então, nós observamos que nome feio é ser chamado de ladrão. Ou seja, o ladrão, ele tem uma vida sofrida, uma vida perseguida. A pessoa não tem paz, a pessoa não se socializa, porque pela prática dessa pessoa sabe que essa prática é o que? Repudiada. E não existe nada melhor do que a nossa paz, nenhuma riqueza nesse mundo. Ou seja, muitas pessoas trocam a paz em troca de um carro, em troca de uma moto, em troca de um celular, em troca de dinheiro. Como assim trocam a paz? Quando a pessoa furta algo de alguém, essa pessoa passa a ser perseguida, então perde a paz, então perde a comunhão. A pessoa trocou a paz por um objeto, e nem a riqueza do mundo todo vale mais do que a nossa paz, do que nós nos sentimos bem com nós mesmos, de nós nos sentimos aliviados. Então é tão bom ter a consciência limpa. Eu digo isso por mim mesmo. Então, assim, eu gosto de refletir bastante, e em relação do que eu faço, eu me avalio. Então, quando eu observo que eu estou com a consciência limpa, eu sinto a paz. Então, sei quem eu sou, sei o que eu faço. É muito importante a gente, mesmo que a pessoa seja julgada por alguém, que a gente fez o mal, mas por mim, eu sabendo que eu estou mesmo de acordo com a palavra de Deus, então eu fico feliz, não me abalo. A pessoa pode falar o que falar, e eu sei mais, quem me julga é Deus, e diante do meu Deus eu me sinto bem, e sei que Ele que me julga, Ele que vê a minha vida, e se realmente for verdade, então que Deus Ele abra os meus olhos. É muito importante nós entendermos isso. Então digo isso no sentido genérico, ou seja, da pessoa saber o que faz, saber quem é. Muito importante. Louvado seja Deus. Então vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus. Amém. Então nós temos Romanos 13:9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma palavra muito abençoada de nós entendermos. Então, uma palavra abençoada, graças a Deus. Então nós temos outra leitura aqui, que é em Levítico 19:35-37. Levítico 19:35-37. Tudo para a honra, tudo para a glória do nosso Deus. Aleluia. Vamos que vamos, que o nosso tempo é precioso e o nosso tempo está passando. Diz o seguinte: não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medida de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Usarei balança de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquido. Eu sou Javé, o Eterno, e vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis e praticai-os. Eu sou Javé, ou Yavé. Então, muito importante aqui da gente entender essa palavra. Ou seja, vamos lá, interessante esse versículo aqui, na qual o Eterno de Israel diz para não cometer o que? Injustiça. Muito importante, não cometer injustiça. E nós observamos, as pessoas repudiam, a sociedade repudia, por exemplo, alguém pegar uma arma, apontar para alguém,
e pedir dinheiro, olha, passa o dinheiro, ou alguém mesmo entrar na casa de alguém, pegar algum dinheiro, ou mesmo sem a pessoa ver, pegar ali na bolsa o dinheiro da pessoa. As pessoas repudiam isso. Mas nós observamos as pessoas com prática também de furto. Então, roubo, a pessoa observa, a pessoa vê, assim, repudia só de uma forma. Então, um ato de roubo que é a pessoa ameaçar algum outro, então vai, ameaça, toma a força ou bate na pessoa e da pessoa repudia. Mas existe o quê? Nós observamos, ou seja, alguém que trabalha com comércio, trabalha com vendas, essa pessoa também pode furtar. O mandamento diz: não furtarás. Quando a pessoa muda a balança, Deus, ele odeia o que? Balança desonesta. Então a pessoa vai e dessa forma a pessoa compra 1 quilo de algo. Na realidade não é 1 quilo, é apenas 900 gramas, 800 gramas. Então a pessoa ganhou em cima 100 ou 200 gramas. Então a pessoa comprou pensando que era um total. E assim a pessoa vai para casa. E a pessoa pode até estranhar por causa disso. E a pessoa pensa que vai enricar fazendo isso. Quem faz isso nunca enrica. Então, nunca enrica de uma maneira boa. Você pode até acumular riqueza, mas é um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro amaldiçoado. Ou seja, a quantidade de dinheiro não significa a pessoa ter uma vida boa. Porque a pessoa pode ter muito dinheiro e não ter uma vida boa. Então as pessoas geralmente endeusam o dinheiro, coloca o dinheiro como Deus, pensando que o dinheiro pode comprar todas as coisas. O dinheiro, ele traz uma boa vida, traz. O dinheiro traz a pessoa se vestir bem, a pessoa comer bem, a pessoa ter uma casa boa. O dinheiro proporciona isso. Mas, por exemplo, vamos lá, eu falei de se vestir bem, da pessoa se vestir bem, mas a pessoa pode se vestir bem, estar bem por fora, mas por dentro está com um vazio. E falei em relação da pessoa comer bem, da pessoa pode ter muitas comidas, muitas opções, entretanto a pessoa pode não ter fome, não ter apetite, por causa do desgosto da vida, por causa de uma depressão, de uma ansiedade, de um vazio. A pessoa pode estar em uma casa boa, mas não ter paz, não ter sossego. Então o dinheiro, ele não traz, o dinheiro, ele não compra paz. O dinheiro, ele pode até ajudar em algumas coisas, ajudar na paz também, mas ele não é o principal, porque o principal são os valores, são a virtude, são o que? O bom caráter. O caráter de justiça deve estar o que? Em nossas vidas, que você venha sempre buscar. Então vamos continuando aqui essa palavra abençoada, a gente aprende demais. Então, muito importante, vamos que vamos aprendendo da palavra do nosso Deus. Nós temos aqui Deuteronômio 24:7. Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá e tirarás o mal do meio de ti. O que acontecia com o ladrão? Morria, isso mesmo. Então o ladrão morria. Então nós observamos aqui, infelizmente, existem essas coisas de pessoas fazerem o mal. Deus, ele quer que se faça o bem. Nós temos Provérbios 1:13-15. Vamos que vamos. Aleluia. Provérbios capítulo 1, os versículos 13-15, tudo para a honra, glória do nosso Deus. Então diz aqui o seguinte para a gente entender. Amém. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado. Então, amém. Vamos aqui, eu vou ler outra versão melhor.
Vamos aqui o versículo 14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes no caminho com eles, guarda da sua vereda o teu pé. 16. Porque os seus pés correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. Amém. Quem rouba, felizmente, existem pessoas desse tipo que fazem o mal. Nós temos Provérbios 11:1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Amém. Deus, ele agrada-se disso. Então Deus, ele agrada-se daqueles que fazem o bem, daqueles que louvam a ele. Então, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe vocês sempre e a paz seja convosco.